Bem-vindos à nossa segunda aula de métodos instrumentais e hoje nós vamos falar da espectroscopia ou da espectrofotometria na região UV-Vis. As medidas baseadas na luz e outras formas de radiação eletromagnética são muito empregadas em química analítica. Essas interações da radiação com a matéria é o objeto de estudo da ciência chamada de espectroscopia. Os métodos espectroscópicos de análise eles são baseados na medida da quantidade de radiação produzida ou absorvida por moléculas ou espécies atômicas de interesse. Nós podemos classificar os métodos espectroscópicos de acordo com a região do espectro eletromagnético envolvido na medida. As regiões espectrais que têm sido muito empregadas incluem raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-ondas e as radiofrequências. A espectroscopia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da teoria atômica moderna. Além disso, os métodos espectroquímicos têm provido talvez as ferramentas mais amplamente empregadas para a elucidação de estruturas moleculares, bem como também a determinação qualitativa e quantitativa de compostos orgânicos e inorgânicos. Neste tópico, nós vamos abordar aqui as principais propriedades da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é uma forma de energia que é transmitida através do espaço a velocidades extremamente grandes. Denominamos a radiação eletromagnética nas regiões UV-Vis e algumas vezes no infravermelho. Embora, estritamente falando, o termo deveria se referir somente à radiação visível. A radiação eletromagnética pode ser descrita como uma onda com propriedades de comprimento de onda, frequência, velocidade e amplitude. Em contraste com ondas sonoras, a luz não requer nenhum meio de suporte para sua transmissão. Assim, ela facilmente passa pelo vácuo. A luz também se propaga cerca de 1 milhão de vezes mais rápido que o som. O modelo ondulatório falha quando se considera os fenômenos associados com absorção e emissão de energia radiante. Para esse processo, a radiação eletromagnética pode ser tratada como pacotes discretos de energia ou partículas chamadas de fótons ou quanta. Essas formas de visualizar a radiação como partículas e como ondas não são mutuamente excludentes, mas sim complementares. De fato, como veremos, a energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência. De forma similar, essa dualidade se aplica aos feixes de elétrons, prótons e outras partículas elementares, as quais podem produzir efeitos de interferência e difração que são tipicamente associados a um comportamento ondulatório. Quando se lida com fenômenos como reflexão, refração, interferência e difração, a radiação eletromagnética é modelada de forma conveniente como ondas constituídas de um campo elétrico e um campo magnético oscilante, perpendiculares entre si, como pode ser mostrado nessa figura aqui, na figura A. O campo elétrico, para uma dada frequência, oscila de forma senoidal no espaço e no tempo, como exposto na figura B. Aqui o campo elétrico é representado como vetor, cujo comprimento é proporcional à intensidade do campo. O eixo X nesse gráfico representa o tempo quando a radiação passa por um ponto fixo no espaço. Observe que a direção pela qual o campo oscila ela é perpendicular na qual a radiação se propaga. Atualmente, nós sabemos que os elétrons e fótons se comportam. Mas como nós poderíamos chamar isso? Se disser que se comportam como partículas, eu darei a impressão errada. Assim como se disser que se comporta como ondas. Eles se comportam em sua própria inimitável forma, que poderia ser chamado de forma mecânico-quântica. Eles se comportam de uma forma que não se parece com nada que já se tenha visto. Nesta figura A, nós podemos observar uma onda plano polarizada propagando-se ao longo do eixo X. O campo elétrico oscila em um plano perpendicular ao campo magnético. Se a radiação não fosse polarizada, um componente do campo elétrico seria visto em todos os planos. E na figura B, nós temos somente a oscilação do campo elétrico. A amplitude
ela é o comprimento do vetor de campo elétrico até o ponto máximo da onda, enquanto o comprimento de onda é a distância entre dois máximos ou dois mínimos sucessivos. A amplitude da onda, que é essa distância desse ponto zero até o ponto máximo, ela é definida como sendo a quantidade vetorial que fornece a medida da intensidade do campo elétrico ou magnético no ponto máximo da onda. Já o período de uma onda eletromagnética é o tempo necessário para que dois máximos ou dois mínimos sucessivos passem por um determinado ponto no espaço. E a frequência de uma onda eletromagnética é o número de oscilações que ocorrem no intervalo de tempo. No caso, se o tempo for dado em segundos, é o que nós chamamos de hertz. O período e a frequência são grandezas inversas, né? A frequência é o inverso do período ou o período é o inverso da frequência. O comprimento de onda ela é a distância linear entre dois máximos ou dois mínimos sucessivos de uma onda, como foi mostrado na figura nas imagens anteriores. Multiplicando-se a frequência pelo comprimento de onda, obtemos o que chamamos de velocidade da onda, ou velocidade de propagação da onda. No caso, como unidade de metros por segundo, se estiver no sistema internacional. Aqui nós temos unidades de comprimento de onda para várias regiões espectrais, como por exemplo raio-x da ordem de Angstrom, 10 a menos 10, ultravioleta visível da ordem de nanômetros, 10 a menos 9, e no infravermelho da ordem de micrômetro, que é 10 a menos 6 metros. Muito bem. No vácuo, a luz ela se move com uma velocidade máxima. E essa velocidade, a qual é dado um símbolo da letra C, minúscula, ela é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Na verdade, esse número é aproximado, porque é 2,99792 vezes 10 a oitava metros por segundo. No vácuo, a luz se move com uma velocidade máxima, e essa velocidade é dada por um símbolo C minúsculo, que é igual a 2,99792 vezes 10 a oitava metros por segundo, que nós arredondamos aí para aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A velocidade da luz no ar ela é somente 0,03% menor do que a velocidade da luz no vácuo. Em um meio contendo matéria, a luz move-se com velocidades menores do que a velocidade da luz no vácuo, por causa da interação entre o campo eletromagnético e os elétrons dos átomos ou moléculas do meio. Uma vez que a frequência de radiação ela é constante, o comprimento de onda deve diminuir quando a luz passa do vácuo para o meio contendo matéria. Esse efeito ele pode ser mostrado nessa figura aqui, onde eu tenho um feixe de radiação que está atravessando um meio de vidro, né, do ar para o vidro, e nós observamos aqui que existe uma alteração no comprimento de onda quando a radiação passa do ar, no caso aqui um comprimento de 500 nanômetros, e passa para o vidro, ele tem um comprimento de onda diminuído para 330. Observe que o comprimento de onda reduz de quase 200 nanômetros. E uma alteração inversa ocorre quando a radiação entra novamente no ar, quando sai do vidro e passa pelo ar. Os tipos de interação mais interessantes em espectroscopia, eles envolvem a transição entre os diferentes níveis de energia dessas espécies. É claro que existem outros tipos de interações, como reflexão, refração, espalhamento, interferência e dentre outras. Mas o que nós vamos abordar nesse curso, assim, nós vamos nos limitar das interações que envolvem essas transições de energia. Pois se você se recordar de forma simples dos postulados de Bohr, é que quando um átomo ele recebe energia, ele pode promover os elétrons de um estado de mais baixa energia para um estado de mais alta energia, e que também, se o elétron decai de um nível maior para um nível menor, ele emite a quantidade de energia referente a essa diferença.
nós estamos falando exatamente dos postulados da teoria quântica, né, onde os átomos e as moléculas elas existem em estados discretos de energia e qualquer alteração nesses estados pode promover a absorção ou emissão de energia, que essa quantidade de energia é exatamente igual à diferença entre esses dois estados ou esses dois níveis. E quando átomos, íons ou moléculas absorvem ou emitem uma radiação na transição de um estado energético, de um para o outro, né, no caso de um E0, um nível inferior para um nível superior, essa diferença de energia vai depender do comprimento de onda da frequência da radiação envolvida. E essa diferença, né, então vamos imaginar aqui que eu tenho nesse diagraminha aqui, eu tenho três estados de energia, né, o chamado aqui de nível 0, nível 1, nível 2, e que, por exemplo, a diferença entre o nível 0 e o nível 1, esse ΔE, é dado por uma equação conhecida como equação de Planck, que é dada pela constante de Planck, que tem um valor aqui de 6,63 × 10⁻34 Joule/segundo, multiplicado pela frequência. E lembrando, né, que a frequência ela é dada pela velocidade da luz no vácuo dividido pelo comprimento de onda. Essa figura traz o espectro eletromagnético. E esse espectro eletromagnético ele cobre uma faixa grande de energia e, consequentemente, de comprimento de onda. E a região da luz visível, que é aquela região mais sensível aos nossos olhos, corresponde a essa estreita faixa aqui, que vai mais ou menos de 380 até 780 nanômetros. Acima da região visível, em torno de 780 nanômetros, nós temos a região de infravermelho. E abaixo aqui, né, dessa região aqui do violeta, nós temos a região do ultravioleta. Então, a faixa correspondente à espectroscopia ultravioleta visível, ela vai de mais ou menos 180 nanômetros até os 780 nanômetros. Segundo a equação de Planck, o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Então, os raios gamas, por apresentarem aqui nesse esquema o menor comprimento de onda, é a radiação eletromagnética de maior energia. Como pode ser observado nessa figura, há várias regiões do espectro eletromagnético que são empregadas ou utilizadas em análises espectroscópicas. E aqui também está mostrado os tipos de transições atômicas e moleculares resultantes dessas interações da radiação com a amostra. Como, por exemplo, na região do ultravioleta visível, o que acontece nas moléculas é uma transição eletrônica, uma mudança da configuração eletrônica. Quando se fala da região do infravermelho, o efeito surtido nas moléculas é um efeito vibracional. Nos micro-ondas, um efeito rotacional. Já radiações de alta energia apresentam um efeito de quebra de ligações ou ionização. Sendo assim, os métodos espectroquímicos não utilizam somente a radiação visível, mas também a ultravioleta e o infravermelho, que são frequentemente denominados de métodos ópticos, mesmo a respeito do fato de que essas duas últimas não sejam sensíveis ao olho humano. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre os fundamentos e a aplicação da técnica de ultravioleta visível nas análises instrumentais. Até a próxima!